caros amigos da sabedoria eterna. Iniciamos agora mais um capítulo do estudo sobre a evolução da consciência, sob a perspectiva da astrologia esotérica. Inicialmente, vamos conhecer um pouco sobre o signo de Touro e, em seguida, vamos meditar e nos sintonizar com sua energia. A lua cheia de Touro coincide com o festival de Wesak, um dos momentos mais significativos do ciclo anual. Se você desejar participar da cerimônia da comunhão da água, coloque um jarro ou um copo com água à sua frente ou em seu altar para receber e ancorar as bênçãos que chegam à terra. Se preferir, acenda também o incenso. O signo de Touro. No mês passado, estudamos sobre o correto uso da vontade ao trabalhar com a energia de espontaneidade e impulsividade do signo de Áries. Áries dirige e controla a expressão da força de vontade no mundo físico e nos motiva a conquistar e a iniciar algo novo em nossas vidas. Agora, no signo de Touro, a energia do Sol adquire uma abordagem mais metódica, estável e receptiva. Por ser um signo de polaridade negativa fixa, Touro é interessado em valores e ideias. Apresenta forte determinação e necessidade de segurança. Assim, inicialmente durante a transição do signo de Áries para o signo de Touro, tem-se a percepção de serenidade, pois mudamos de um ritmo rápido e impulsivo para um modo mais estável e relaxado e de resistência à mudança. Entretanto, a passagem do Sol por Touro também desperta forças de conflito características desse signo. Na astrologia esotérica, o signo de Touro é associado à iluminação. O propósito da alma em Touro é irradiar o mundo físico com a luz de uma consciência avançada. A luz da vontade divina adquirida em Áries deve agora penetrar todas as formas materiais. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário a transmutação dos desejos em aspiração espiritual, o que envolve uma luta entre a natureza instintiva animal e a natureza consciente da alma. O segredo da jornada em Touro é a correta compreensão da lei da atração, que atua nos diversos polos opostos, principalmente no que se refere ao espírito e à matéria. Quando essa compreensão é alcançada, o olho do Touro se abre, o que é uma representação da mente iluminada. Touro, a luz penetrante no caminho. Este é um feixe de luz que do ponto em Áries flui adiante, revelando a área de controle da luz. A evolução da consciência, a trajetória evolutiva no signo de Touro.
Nas etapas iniciais da trajetória evolutiva, o nível de consciência está totalmente centrado na personalidade. A personalidade de Touro, nesse nível, tem o foco na beleza e no apego aos bens materiais e prazeres físicos. Há uma sensação constante de carência e desejo de possuir cada vez mais. A necessidade instintiva de adquirir bens materiais e de experimentar sensações emocionais o faz buscar veemente esses prazeres. Nesse nível, Touro está continuamente em busca de harmonia, porém, o que frequentemente encontra são situações de conflito consigo mesmo e com aqueles que amam. Nesse nível, o ser está sobre a cruz mutável, que é a cruz de repetidas encarnações, que oferece experiências variadas sob os vários signos e seus governantes ortodoxos, a fim de proporcionar expansões sucessivas e contínuas de consciência. Por meio de suas experiências diretas no plano físico, Touro aprende sobre a natureza do desejo, que é relacionada ao corpo astral. Nesse nível, ele é regido por Vênus, seu governante ortodoxo, que transmite o raio 5 da sabedoria concreta e ciência. Essa energia, nesse nível, juntamente com a energia fixa de um signo de terra, torna Touro frio e calculista, com tendência à teimosia. Outra característica de um signo fixo é a concentração de força vital, que o torna um tanto preguiçoso, com tendência à inércia. Há também uma tendência à separação e à análise excessiva sobre o que lhe pertence versus o que pertence a outra pessoa, e uma necessidade de classificar o que é certo para si e o que não é. Nesse caminho, ele percorre a roda da vida, girando constantemente sobre o eixo da ilusão, sendo guiado pelas sensações, pois sobre a cruz mutável, sua autoconsciência é ainda muito superficial. Através da interação com seu oposto polar, que é o signo de Escorpião, sua consciência aos poucos amadurece. Há várias similaridades entre esses dois signos. Ambos são signos fixos e podem ser considerados signos da cruz fixa. Ambos são também signos de luta e estão no caminho de dominar o desejo. Entretanto, enquanto Escorpião deseja mergulhar profunda e intensamente nas profundezas da psique humana, o desejo primordial de Touro é pelos prazeres dos sentidos, beleza, harmonia e conforto. Através da curiosidade e a sondagem interior profunda de Escorpião, Touro é levado a perceber que existe algo interior pelo qual vale a pena aspirar. Isso então
desvia sua atenção do mundo material para uma exploração mais profunda de sua verdadeira natureza. Assim, o desejo de Touro torna-se aspiração espiritual em Escorpião, e a escuridão da experiência de Escorpião torna-se iluminação em Touro. Touro é conhecido por ser leal a tudo o que é familiar e por valorizar a longevidade. Porém, seu lado sombrio é a possessividade, a inércia, a teimosia e a procura intensa pelo prazer, o que muitas vezes o leva a situações de conflito, características desse nível. Numa outra etapa, o de despertar da consciência para a natureza da alma, o nível de consciência começa a reorientar-se para a inter-relação alma-personalidade e o valor espiritual oculto em todas as formas de vida. Uma vez que os desejos e os valores determinam a direção da vontade, o teste primário de Touro é a transformação dos desejos. À medida que a interação continua entre Touro e Escorpião, Touro é forçado a explorar as profundezas de sua natureza interior. O propósito da alma de Touro não envolve apenas libertar-se do apego às formas materiais, mas também ajudar a dissolver esse apego na vida de outras pessoas. Então, Vulcano, seu regente esotérico, começa a assumir o controle de sua vida. Vulcano auxilia a eliminação da fixação de Touro e sua identificação com o plano material. As lições de desapego de Vulcano podem ser muito dolorosas, pois muitas vezes se manifestam como perda de pessoas e bens. Ele remove as obstruções ao livre fluxo do espírito e tudo o que impede a iluminação. Esse trabalho é facilitado pela energia do raio 1, da vontade e do poder que flui através de Vulcano. A mensagem de Vulcano para Touro é: ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem. Assim, o movimento da grande roda da vida é revertido e o ser começa diligentemente a trabalhar na direção oposta, progredindo através dos signos na mesma direção que a precessão dos equinócios, o que é chamado na astrologia esotérica de a roda reversa da vida, também conhecida como o caminho da realidade, onde ocorre uma reorientação de sua vida. O propósito da alma de Touro de iluminar a si próprio e em seguida lançar luz no caminho adiante começa a ser uma realidade. A fala correta e o modo de vida correto tornam-se seu interesse primordial, o que o leva ao correto uso
da vontade. Touro passa então gradualmente a expressar grande capacidade criativa, harmonia e beleza, características do raio 4 da harmonia através do conflito. Nas etapas avançadas da trajetória evolutiva, o nível de consciência é totalmente centrado na alma, a consciência crística do iniciado. Nessa etapa do caminho, o indivíduo se torna sensível ao plano e à vontade divina, e sua personalidade é totalmente submetida ao domínio da alma. Nesse nível, as qualidades do fogo de Vulcano, seu regente esotérico, e do raio 1, da vontade e do poder, se fazem notar. Touro é, então, liberado do apego à matéria e das cadeias do desejo, da vida do apego aos desejos e bens materiais do nível da personalidade. Ele passa para a vida consciente da alma, onde a manifestação física das ideias divinas tem lugar. Nesse nível, o homem está sobre a cruz fixa e, estando conectado com sua fonte interna, ele é capaz de grandes realizações através do serviço. Ele se torna então o mago branco, o verdadeiro curador. O olho do touro aberto irradia luz que ilumina o caminho em direção à vontade divina. Touro finalmente é capaz de expressar a harmonia por meio de um grande processo criativo. A arte de viver assume um significado mais ampliado. A experiência profissional e artística de Touro é agora transformada, pois livre do apego, ele passa a se expressar de maneira edificante e curativa em relação às pessoas e seu meio ambiente. Seu mantra é: eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é iluminado. Assim, sob a regência de Vulcano, ele segue sua trajetória evolutiva, a fim de alcançar a consciência crística do iluminado e expressar o correto uso da vontade e do poder. Festival de Wesak. A lua cheia de Touro coincide com o Festival de Wesak, um dos momentos mais significativos do ciclo anual. As forças que impulsionam a iluminação estão ativas durante esse festival. Essas forças emanam do coração de Deus e transmitem o segundo princípio da divindade: amor, sabedoria. Segundo a tradição esotérica, no exato momento da lua cheia de Touro, o Supremo Buda faz sua aproximação anual à Terra, chegando ao Vale de Wesak, no Tibete. Ele traz para os mestres, iniciados e discípulos a poderosa energia espiritual de Shambhala, o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que é a vontade do Pai,
para que essa energia seja então assimilada e distribuída em todo o mundo. Dessa maneira, através do Cristo, do Buda e da hierarquia dos mestres, a humanidade pode estabelecer um relacionamento mais próximo com Shambhala e, em seguida, fazer sua própria contribuição para o plano divino, atuando como um centro de luz mundial para a vida planetária. Meditação. Vamos nos preparar para a meditação de Touro e o Festival de Wesak. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Ou, se você não puder sentar-se, mantenha-se deitado. Comece a aquietar-se internamente, concentrando-se em sua respiração. Respire de maneira suave e rítmica. Inspire um Om silencioso para dentro de seu corpo mental, emocional e físico. Observe como é a sensação de manter esses 3 corpos imóveis, calmos e alinhados. Enquanto você observa sua respiração, perceba como sua consciência se move para um estado de equilíbrio e paz interior. O corpo físico e emocional relaxam-se e a mente se torna alerta. Neste lugar de paz interior, soe silenciosamente a palavra sagrada Om para afirmar esse estado de equilíbrio e a união com seu mestre interno. Mantenha-se na sintonia de paz, harmonia e amor incondicional desse lugar por um momento, permitindo que essa energia permeie todo o seu ser. Agora, identifique-se com seu eu verdadeiro, sua alma, e perceba o amor e sabedoria que ela emana. Una sua alma com as almas de todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo. Em seguida, visualize a alma desse grupo se unindo com a alma una da humanidade. Vamos agora nos alinhar com as forças que apoiam a evolução da humanidade, com a energia do Logos Solar, o grande centro de amor e sabedoria, com a energia de Vênus, que facilita a compreensão do correto uso da lei da atração,
com a energia de Vulcano, a expressão da vontade espiritual que elimina tudo que impede a iluminação. Alinhe-se também com o fluxo de energia da constelação de Touro e tente visualizar essa constelação com suas inúmeras estrelas brilhando nos céus. Tente visualizar o olho do Touro, a estrela de Aldebaran, e perceba como ela pode guiar e iluminar sua caminhada. Perceba também seu fluxo de energia entrando em nosso sistema solar através do Sol. Reflita sobre a importância das forças iluminadoras de Touro. Visualize agora por um momento as energias de Touro sendo corretamente aplicadas para resolver pelo menos um problema importante que a humanidade está enfrentando. Vamos agora usar um pensamento semente, meditando sobre a nota-chave no signo de Touro. Eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é iluminado. Estamos nos aproximando do exato momento da lua cheia. Lembremos que esse é um dos momentos mais sagrados do ano, quando Buda faz sua aproximação anual à Terra, no Vale de Wesak, para abençoar a humanidade. Vamos mentalmente visualizar o sagrado Vale de Wesak nas montanhas do Himalaia e nos unir com o Cristo, os mestres e todos os peregrinos que lá se reúnem para receber as bênçãos do Buda. Com gratidão e humildade, vamos agora oferecer nossas saudações aos mestres e ao chefe da hierarquia, o Cristo. Saudemos também o nosso mestre interno, que está dentro do nosso coração. Vamos permitir que os grandes seres saibam que estamos abertos e receptivos às suas impressões, que chegam à nossa mente através do chakra da coroa. Estejamos também receptivos às energias que virão do Buda e do Cristo, e sejamos como um cálice pronto para receber e ancorar as energias espirituais na Terra.
Visualizemos a energia do amor fluindo da hierarquia espiritual para os discípulos e todos os homens e mulheres de boa vontade. Perceba o poder que essa energia tem para inspirar a humanidade com o espírito da boa vontade, amor criativo e relações humanas corretas. A sensação de expectativa aumenta à medida que o momento se aproxima e todos se reúnem no vale. Momento da lua cheia. Vamos permanecer em meditação. Permita agora que sua consciência
gradualmente retorne ao plano físico. Aceite essa experiência interna como válida. Perceba que agora você carrega a energia do amor e sabedoria dentro de você para ser usada no seu desenvolvimento espiritual. Sinta alegria e gratidão em seu coração. Cerimônia da comunhão da água. Agora pegue seu copo com água magnetizada com a sabedoria do Buda e o amor do Cristo. Repita essas palavras. Em conformidade com o propósito de Shambhala e seu poder, nos dedicamos a cooperar com o propósito divino. Que o Cristo retorne à Terra e que o plano divino seja consumado em nosso planeta. Se alguma área de sua vida precisa de cura, declare sua cura enquanto você bebe a água. Na sequência, invoque a cura para a humanidade, para a nossa Terra e para todos os reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. Beba a água devagar e permita que sua energia preencha seu corpo, restaurando a harmonia. Vamos encerrar com a grande invocação e com o soar da palavra sagrada Om 3 vezes. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder reestabeleçam o plano na Terra. Namastê.